Se você quer aprender o que são macroplaquetas, como visualizá-las nas lâminas e também o que elas indicam, você está no vídeo certo. Eu vou explicar de forma resumida e objetiva esses três conceitos para você. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e comentar. Vamos lá? Antes de entendermos as macroplaquetas, precisamos relembrar inicialmente o que são essas plaquetas. Plaquetas são fragmentos citoplasmáticos. Ué, não são células? Na verdade, não. Como elas não possuem núcleos, nós não caracterizamos elas como células, mas apenas como fragmentos citoplasmáticos que surgem a partir dos megacariócitos. Mas onde estão esses megacariócitos? Eles estão aqui, ó, na medula óssea, que é o órgão onde se produz todas as células sanguíneas, os eritrócitos, leucócitos e as plaquetas. A partir de uma célula-tronco que está presente na medula óssea, ela vai se diferenciar e formar os megacariócitos, que é a maior célula que nós temos no nosso organismo, e a partir desse megacariócito formaremos as plaquetas. E como que isso acontece? A sua produção se dá a partir de um mecanismo que nós conhecemos como replicação nuclear sincronizada endomitótica. Isso mesmo, esse nome feioso. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o megacariócito, ele, quando ele vai se multiplicando, né, se dividindo, ele não ocorre a divisão no núcleo citoplasma. Então, quando ele se duplica, quando o DNA dele duplica, ele forma dois núcleos, mas o citoplasma permanece unido. Então, ele vai formando ao longo de sua vida inúmeros núcleos e fica com um citoplasma gigante. E é a partir desse citoplasma aqui que ocorre a formação das plaquetas. Por isso que ela é conhecida como fragmentos citoplasmáticos. E onde que as macroplaquetas entram? Na verdade, as macroplaquetas são plaquetas maiores do que o normal. Elas têm entre 4 a 5 a 7 micrômetros. Ou seja, uma plaqueta de tamanho normal, a gente visualiza no microscópio dessa forma aqui, ó. São plaquetas pequenas. Quando a gente tem uma plaqueta maior do que o normal e menor do que a hemácia, porque a hemácia tem 7,5 micrômetros, a gente caracteriza ela como uma macroplaqueta. Um exemplo dela é essa daqui. Então, essa daqui é uma macroplaqueta. Observem que ela é maior do que uma plaqueta normal, mas, no entanto, ela é menor do que uma hemácia. E essa macroplaqueta nada mais é do que uma célula mais jovem. Então, normalmente acontece dela estar presente em pacientes que têm uma plaquetopenia, ou seja, uma diminuição na concentração de plaquetas. Com isso, a medula óssea entende que ela tem que liberar mais plaquetas para a corrente sanguínea, né, para combater e realizar ali o processo de coagulação, e ela manda ainda células jovens, que são um pouco maiores, que são, na verdade, essas macroplaquetas. Nós devemos relatá-las no esfregaço, quando é observadas? Devemos. Devemos relatá-las quando em grande quantidade, acima de 5%. Mas então a gente vai quantificá-las? Não, a gente não vai quantificá-las, mas nós vamos observar, né, nos campos, microscópio, e observar se a gente tem uma concentração aumentada dessas plaquetas. E outros exemplos aqui que nós temos, por exemplo, ó, essa daqui é uma macroplaqueta. Observem que essas aqui são plaquetas de tamanhos normais e essa daqui está aumentada. Assim como essa, ó. Observem aqui que ela está quase do tamanho de uma hemácia ali. Então, a gente caracteriza essa daqui ainda como uma macroplaqueta. Quando ela estiver maior do que uma hemácia, aí a gente vai falar que ela é uma plaqueta gigante. Mas nesse caso, ela está do tamanho de uma hemácia, então a gente ainda considera como uma macroplaqueta. A mesma coisa acontece com essa daqui, ó. Ela também está maior e essa daqui também. Normalmente essas plaquetas são mais ativas. No microscópio, pode ser possível confundi-las com os linfócitos. Então aqui, ó, está o linfócito e aqui está a macroplaqueta. Então essa macroplaqueta aqui, ela está bem grande, quase do tamanho aí de uma hemácia, como vocês podem aqui, ó, observar. Só que como que a gente não confunde com o linfócito? Porque o linfócito ele tem núcleo, tá vendo? Ó, então eu observo que ele tem núcleo e citoplasma, diferente de uma macroplaqueta. Outra coisa, a borda do linfócito é bem definida, diferente, né, da borda aqui da macroplaqueta, que ela tem como se fosse, né, umas entrânciazinhas, então ela é menos definida. E o que que essa macroplaqueta indica, né? Ela vai indicar que eu tenho uma medula óssea hiperestimulada, que ocorre normalmente quando o paciente tem uma plaquetopenia, uma diminuição na quantidade de plaquetas. E isso, a gente pode observá-las tanto no microscópio de forma subjetiva, mas também a gente pode observá-las devido a um aumento do VPM, que é o volume plaquetário médio. O volume plaquetário médio, ele tem um valor de referência de até 10,3 femtolitros. Quando a gente tem um VPM aumentado,
isso indica que eu tenho, né, um volume plaquetário maior, indicando que essas minhas plaquetas são maiores do que o normal. Então, a gente sempre associa o volume, o aumento do VPM com a visualização no microscópio. Por que o aumento do VPM não pode, né, bater o martelo ali que eu tenho uma macroplaqueta? Porque ele sofre influência do EDTA, que é o anticoagulante utilizado para a realização de hemograma. Quanto mais tempo eu tenho a exposição ao EDTA, eu tenho um aumento do VPM e, consequentemente, eu tenho essa macroplaqueta. E quando elas estão presentes, né? Quando que eu vou ter quais doenças que eu vou apresentar essas macroplaquetas? Quando eu vou ter um hipertireoidismo ou ainda doenças mieloproliferativas, quando eu tenho uma púrpura trombocitopênica idiopática, no diabetes e também no infarto agudo do miocárdio e nas leucemias. Eu quero dar ênfase ao infarto agudo do miocárdio aqui, porque a gente tem esse paciente que ele tem uma maior facilidade em formar trombos. E isso, ele aumenta a utilização, o consumo dessas plaquetas, diminuindo a quantidade de plaquetas. Isso, podemos lembrar também, ó, da doença COVID, que é muito comum a presença de macroplaquetas. Por quê? Porque a gente já sabe que o COVID pode causar a coagulação intravascular disseminada. O que é essa coagulação intravascular disseminada? É uma doença em que o paciente começa a formar trombos em todo o seu organismo. E essa formação de trombos consome as plaquetas, consequentemente diminui a quantidade de plaquetas e faz com que a medula óssea produza mais plaquetas e mande plaquetas maiores, ou seja, ainda jovens para a corrente sanguínea, em que são observadas as macroplaquetas. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir e comentar. E também você pode me seguir lá no Instagram, em que eu estou dando diversas dicas de conteúdos e até mesmo imagens que eu compartilho. Todas essas imagens que eu mostrei aqui são minhas, imagens próprias que eu acabo observando no laboratório e que eu compartilho com os meus seguidores. Até lá!